Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Délcio Barbosa, eu falo aqui da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aqui nesse canal eu falo sobre a Bíblia, eu falo sobre o Evangelho. Então hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, eu quero compartilhar com vocês a palavra da Bíblia. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz assim, vamos ver aqui, eu vou ler. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Deus diz aqui na Bíblia que nós somos mais do que vencedores. Também Deus diz que o justo viverá por fé, certo? Então aqui diz assim também, porém. Então, embora hajam muitos problemas e muitas situações, embora nós sejamos, né, um homem com seus erros, suas falhas e tudo mais, mas diz aqui, porém, somos mais que vencedores, né? E por que Deus pôde escrever assim, né, no livro de Romanos? Por que Paulo pôde escrever assim essa carta, escrever dessa maneira para a igreja em Roma, né? Recentemente nós tivemos as Olimpíadas e nas Olimpíadas houve dessa vez uma modalidade nova, que é o surf. E o campeão foi um brasileiro chamado Ítalo Ferreira, se não me engano. Então, Ítalo Ferreira ele ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Então, quando aparece a notícia, diz assim: o Brasil é medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Por causa do Ítalo Ferreira. Então, por causa do Ítalo Ferreira, né, nós podemos dizer o Brasil é medalha de ouro, né? Então, isso inclui todo o Brasil, todos os brasileiros, né? Eu nunca subi numa prancha de surf, mas representado pelo Ítalo Ferreira, né, eu sou campeão de surf, né? A bandeira do Brasil foi hasteada em primeiro lugar nas Olimpíadas nessa modalidade. Então, né, quando Deus disse para Adão, né, e Eva não provarem do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele disse também que certamente morrerás, né? Ele disse assim, certamente morrerás. Então, quando o homem cometeu o pecado, ali a morte entrou e o homem ele morreu, né? Então, nós vamos dar uma olhada agora no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, né, todos pecaram quando Adão pecou. Então, Adão ali ele estava representando todos os homens, né, e ele acabou pecando, e o pecado passou para todos os homens, né? Eu também não fiz nada, mas o pecado já passou, né, para mim. Então o homem nasce e ele nasce, né, nessa carne e essa carne morre, né? Então por isso que Jesus Cristo ele disse que todos têm que nascer de novo do Espírito, certo? Se nós vamos ver aqui mais uma palavra no livro de Apocalipse, né, diz assim, vamos ver aqui o que diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra,
aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, nos libertou dos nossos pecados, né? Então, estávamos presos no pecado, certo? Sem nenhuma possibilidade de vencer o pecado e a morte. Como está escrito em Isaías, Deus fala assim em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, enquanto existe o pecado, né, no homem, o homem está morto, então Deus não ouve, porque existe uma separação, né, entre o pecado que está no coração do homem e Deus, né? Mas Jesus Cristo, ele veio para quebrar, né, essa separação, para, né, como está escrito assim, rasgar o véu, que a gente possa ter acesso a Deus, né, com intrepidez, como está escrito. Então, vamos ler uma palavra que está aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, existia, né, aquele salário do pecado. Então, disse que certamente morrerás, e o homem morreu. O salário do pecado é a morte, né? Mas Deus, ele não permitiu que o homem pudesse ser julgado assim, dessa maneira, né? Então, ele enviou Jesus Cristo, ele prometeu Jesus Cristo, né? E ele enviou Jesus Cristo para pagar o salário do pecado. Amém? Então, Jesus Cristo, ele pagou o salário do pecado, certo? Como está escrito aqui, eu criei um roteiro aqui para não me perder, né? Então, em 1 João, vamos achar aqui, 1 João, no capítulo 2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então, Jesus Cristo, ele representa todo o mundo inteiro, a humanidade inteira, né? Assim como Ítalo, ele representa o Brasil, por causa dele apareceu o nome lá, Brasil, todos os brasileiros, né, foram representados por ele. Também Adão representava toda a humanidade e o pecado entrou. E também Jesus Cristo, né, por meio de Jesus Cristo, que pagou todo o salário do pecado, nós nos tornamos mais do que vencedores. Amém? Porque vamos ver aqui o que está escrito, certo? Vamos ver aqui em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, vamos ver o que está escrito. No versículo, vamos ver, versículo 24. Vamos baixar aqui para encontrar o versículo 24. Não, 1 João, 1 João capítulo 5, versículo 4. Versículo 4, ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o justo viverá por fé. Fé na obra de Jesus Cristo, né? E fé na palavra de Deus, né? De fé em fé. Amém? Então, primeiro, fé na obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu o pecado, ele pagou o meu pecado, ele pagou o salário do pecado, ele morreu pelos meus pecados, né?
né, da minha vida inteira. Não somente os pecados do passado, não somente os pecados de agora, mas sim os pecados da minha vida inteira, até o fim. Foi do mundo inteiro. Então isso significa que é do mundo inteiro, do primeiro homem, que é Adão, até o último homem desse mundo. Jesus Cristo já pagou pelos pecados, né? Então, como está escrito aqui em Romanos, em Romanos não, vamos ver aqui, livro de João, capítulo 5, livro de João, capítulo 5, versículo 24. Acho que eu li muitos versículos, então para o pessoal não se perder, vamos anotando aí, né? Então, no versículo, João 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, Jesus Cristo está dizendo aqui que passou da morte para a vida. Então, estava na morte. Mas por causa de Jesus Cristo passou para a vida. É só por causa de Jesus Cristo. É só pelo sangue de Jesus Cristo. Nada mais além disso. Não é por obras nem nada. Amém? E fazendo a vontade de Deus é acreditando em Deus, né? Trocando, né, o seu pensamento pela palavra de Deus. As pessoas costumam julgar, né? Eu cometi pecado, eu tenho pecado, eu sou pecador. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos justificados por Jesus Cristo e que Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. É isso que está dizendo a Bíblia. E o cristão, ele acredita nisso, né? E assim como Abraão, né, creu em Deus e lhe foi imputado justiça, também hoje em dia a mesma coisa. Né? Quando nós cremos nessa verdade, que Jesus Cristo carregou os nossos pecados, quando nós podemos dizer, eu fui justificado porque Jesus Cristo ele ressuscitou. Então, é isso que está escrito na Bíblia, é isso que nos torna um cristão. É essa fé que vence, né, o mundo, né? Dessa maneira que nós passamos da morte para a vida, e por isso que Deus pode falar assim a respeito, né? Pode falar assim a respeito de nós, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? É Jesus Cristo que nos amou, certo? Né? Então pode ter tribulações, pode ser uma pessoa falha, pode ser uma pessoa errada, mas tem que saber que não foi por obras, né, que se tornou um pecador, é porque o Adão cometeu pecado, e também não será por obras que se tornará um justo, certo? Não será por obras, será porque Jesus Cristo, ele já fez. Jesus Cristo já fez todas as coisas por nós, amém? Então, eu espero que todos nós nos tornemos mais do que vencedores, certo? Mais do que vencedores, porque nós passamos da morte para a vida por meio de Jesus Cristo que nos amou. Amém? Então, se você chegou até aqui, dá um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas e com seus familiares. E deixa aqui nos comentários uma pergunta, o que você pensa dessa palavra de Romanos, capítulo 8, de João, capítulo 5, né, versículo 24, né? E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.